Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Começa agora o Rede TV News. Boa noite para você. Uma ótima noite para você. Um jovem foi ameaçado e agredido ao tentar trocar um presente em um shopping na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Civil tenta identificar os agressores. Imagens gravadas com um celular mostram Matheus Fernandes, de 18 anos, encurralado na escada de emergência de um shopping na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Um homem de camisa vermelha aparece segurando a vítima no chão. Em determinado momento, ele guarda algo na cintura, que, segundo o jovem agredido, é uma arma. Outro homem de camisa preta também participa da ação. Pessoas que estavam no local exigem que Matheus seja solto. Um segurança do shopping presencia a agressão, mas não interfere. Vocês são covardes, vocês pegando a gente na rua. É covardia. É covardia que vocês fazem. Tira ele! Tira ele! Matheus, que é entregador de comida por aplicativo, veio até este shopping trocar o presente que tinha comprado para o pai. Enquanto aguardava atendimento em uma loja, o jovem foi abordado por 2 homens e acusado de furto. Na hora do reflexo, assim, no momento que eu olhei para trás, eu me liguei que eles tiraram uma foto minha. Nesse mesmo momento eles já me seguraram falando, dizendo que queria conversar comigo. Nisso eles já estavam me puxando. O rapaz chegou a mostrar o relógio e a nota fiscal da compra aos agressores, mas de nada adiantou. Na hora que eu cheguei na escada, só deu tempo dele me dar a banda e sacar a arma. Aí ele sacou a arma pra mim, perguntou se eu era maluco. Ele, tu é maluco? Tu quer morrer? A família de Matheus acredita que ele tenha sido vítima de racismo. Fico orgulhoso porque ele ia me presentear com um relógio, entendeu? E aí eu vejo nas imagens o garoto sendo espancado. Pô, nenhum pai queria ver isso, né? Seu filho. Isso aí, para mim, é racismo. A Polícia Civil já ouviu o depoimento da vítima e está em busca de outras testemunhas. Imagens do circuito interno do shopping vão ser analisadas pelos investigadores. O nosso objetivo agora é identificar as pessoas que praticaram essa violência contra ele. Os fatos, quando a gente analisa, nos levam a crer que essa violência toda que ele sofreu em virtude da sua cor, da sua pele. A loja Renner, onde o jovem tentou trocar o relógio, afirmou em nota que os agressores não integram o quadro de colaboradores da empresa. O William Plaza lamentou o ocorrido e disse que os 2 homens, não são funcionários do shopping e da empresa de vigilância. Afirmou ainda que o segurança, que aparece uniformizado no vídeo, atuou de forma pacífica para contornar a situação e preservar os clientes. A Câmara de Vereadores de Tamandaré, no litoral sul pernambucano, arquivou os pedidos de investigação por improbidade administrativa, quebra de decoro e o afastamento do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, do PSB. Ele é casado com Sari Corte Real, indiciada pela morte do menino Miguel. As solicitações para que o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, do PSB, fosse investigado partiram de um morador e de um grupo de advogados do Recife, depois que vieram à tona denúncias de que o político usava dinheiro público para pagar suas empregadas domésticas. Uma delas é Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel, de 5 anos, que morreu após cair do 9º andar de um prédio de luxo no centro do Recife. A esposa do prefeito, Sari Corte Real, foi indiciada por abandono de incapaz com resultado morte. Os pedidos de investigação foram negados por 7 vereadores e aprovados por apenas 3 parlamentares. O presidente da Câmara, vereador Adriano Cândido, do PSD, alegou que não cabe ao Legislativo julgar essas denúncias, e sim ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ministério Público de Pernambuco e o Tribunal de Contas, que estão apurando o caso. A assessoria do prefeito Sérgio Hacker informou que não vai se pronunciar sobre a decisão dos vereadores.
Um boliviano foi preso em flagrante no Rio de Janeiro, trabalhando irregularmente como dentista. É o segundo caso de exercício ilegal da profissão em uma semana. Roli Castro atendia um paciente no consultório em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando foi surpreendido pela polícia e por fiscais do Conselho Regional de Odontologia. Felizmente o senhor está preso por exercício ilegal. Roli é boliviano e exercia a profissão de dentista irregularmente. Além de fazer cirurgias e extrações, ele tirava radiografias e emitia atestados médicos. As consultas podiam ser marcadas por aplicativos de troca de mensagens. Na clínica, a polícia também encontrou material de propaganda. Roli atuava na clínica há cerca de 1 ano. Ele é formado em odontologia na Bolívia e tentou exercer a profissão regularmente no Brasil, mas não teve o diploma revalidado. Ele obteve notas baixíssimas, tanto na prova de revalidação da UF quanto da Unesp. Então ele não teve permissão para revalidar o diploma dele. Este é o segundo caso de prisão por exercício ilegal de odontologia no Rio de Janeiro em uma semana. Há 7 dias, a polícia prendeu Cleomar Ângela Esteves, que atuava como dentista em uma clínica da Barra da Tijuca. Cleomar se identificou como estagiário, mas ainda cursa o 4º período da faculdade e sequer poderia estagiar. Nas redes sociais, ele se identificava como dentista e mencionava a clínica para tratamento bucomaxilofacial. No local, a polícia apreendeu materiais vencidos e impróprios para a utilização. O dono da clínica, Arquimedes Matos Araújo, também foi preso. Em Valinhos, no interior de São Paulo, um motoboy também foi vítima de racismo. O agressor foi encaminhado à delegacia e indiciado por injúria. O crime foi registrado por pessoas que estavam no local. Nas imagens, o agressor aparece apontando para a própria pele, na tentativa de ofender um entregador de aplicativos de alimentos. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Em outro trecho do vídeo, o homem chama o entregador de semi-analfabeto e ainda questiona o salário da vítima. Sabe o que vai acontecer com o futuro? Desempregados? Você vai de motoboy. E daí? E daí? Sabe quanto você tira por semana? Sabe quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto você tira por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 mil reais. O senhor quer ver aqui, não? Você ganha o quê? 3 mil reais? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor mora, Inveja, só que o senhor mora dentro do Você condomínio, tem eu tenho uma inveja vida da gente aqui, fora ó. daqui. Eu tenho... Além das ofensas, o homem ameaça o entregador. Lixo. Isso aí mesmo. Pode meter racismo que eu também estou em cima do chefe. Eu estou aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. O crime aconteceu em um condomínio em Valinhos, no interior paulista, no último dia 31. As imagens divulgadas hoje viralizaram nas redes sociais. A vítima registrou o boletim de ocorrência. O aplicativo de delivery informou por meio de nota que presta toda a assistência jurídica e psicológica ao empregador e que excluiu o nome do agressor da lista de clientes. Segundo a polícia, em depoimento, o motoboy afirmou que já tinha sido ofendido pelo mesmo cliente em uma entrega anterior e que desta vez a confusão começou após um problema com o interfone do condomínio. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. Um deslizamento de terra atingiu 12 casas no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, um vazamento de um cano de água pode ter causado o acidente. A água teria encharcado o solo por alguns dias e provocado o deslizamento. 2 carros e uma moto também foram atingidos. Funcionários da prefeitura vistoriaram as casas da comunidade e passaram o dia removendo materiais e resíduos do local. 4 famílias estão desalojadas. Em Rondônia, uma operação da polícia prendeu uma quadrilha especializada em golpes milionários. A operação deflagrada hoje pela manhã cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. 8 deles foram cumpridos nos domicílios de investigados, localizados em Alta Floresta do Oeste e Ji-Paraná, em Rondônia, além de Rio Branco e Assis Brasil, no Acre. Os envolvidos, segundo os investigadores da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, subtraíam dinheiro depositado em contas de pessoas já falecidas,
Segundo a Polícia Civil, essa usurpação só tinha sucesso porque contava com a conivência de funcionários das agências do Banco do Brasil que davam cobertura para as ações criminosas. O principal acesso da quadrilha até as contas acontecia por meio de falsificação em processos de inventário, partilhas e certidões de escrituras lavradas em cartórios extrajudiciais. De posse dessas informações, os suspeitos iam até as agências, onde já com a conivência dos funcionários realizavam os saques. De acordo com a Polícia Civil, até o momento foi constatado o desvio em 3 contas bancárias, totalizando quase 10 milhões de reais. Entre as pessoas que foram lesadas está o escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Afonso Arinos de Melo Franco, falecido em março deste ano. O Banco do Brasil informa que colabora com as autoridades na investigação do caso, com repasse de subsídios no seu âmbito de atuação e que segue os trâmites previstos em seu processo de gestão disciplinar para casos de envolvimento de pessoa do seu quadro funcional. A polícia indiciou o homem responsável por divulgar informações falsas sobre uma central de abastecimento de Minas Gerais no início da pandemia. No vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmava que o local estava sofrendo com a falta de produtos. As imagens foram feitas por Edson Venâncio, de 48 anos. Ele aparece na Ceasa de Contagem, na Grande Belo Horizonte, dizendo que por causa das medidas de isolamento, a central estava com risco de desabastecimento. Na investigação feita pela Polícia Civil, ficou comprovado que as imagens foram feitas num sábado, em horário de pouco movimento e de um ângulo onde dava a falsa impressão de que não havia mais produtos disponíveis. Edson foi autuado e irá responder por contravenção penal. O caso foi encaminhado para a Justiça, que pode condená-lo ou exigir pagamento de multa. O vídeo ganhou repercussão nacional em março, início do crescimento dos casos de Covid-19 no país. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! 70 militares das Forças Armadas estiveram hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para uma ação de limpeza e desinfecção da área pública do Terminal 3. A iniciativa tem o objetivo de minimizar possíveis riscos de contaminação pelo novo coronavírus. A solução de limpeza usada pelos militares descontamina áreas de grande circulação de pessoas, além de superfícies como cadeiras, guichês e balcões. É a terceira vez que soldados das Forças Armadas promovem esse tipo de ação no Aeroporto Internacional de São Paulo desde o início da pandemia da Covid-19. Nas 2 ocasiões anteriores, eles desinfetaram os espaços comuns dos terminais domésticos. Aos poucos, o movimento de passageiros e o número de voos das companhias aéreas estão sendo retomados em todo o país. Mas quem trabalha nos aeroportos ainda sente os efeitos da crise provocada pela pandemia. O movimento ainda é pequeno para uma sexta-feira, no Terminal Internacional de Belo Horizonte. Essa família chegava de Miami, nos Estados Unidos, e se surpreendeu com os protocolos de prevenção. Todo mundo está se cuidando muito. Todo mundo se cuidando, hoje não vê ninguém sem máscara, sempre usando álcool gel, né? Mas para quem trabalha por aqui, o movimento ainda é baixo e preocupa. Sem clientes, o patrão da Nayara já avisou que não vai mais conseguir manter aberta a loja que vende camisas de times de futebol. A maioria do pessoal foi mandado embora, sobraram 4 pessoas na loja. A gente está aqui fazendo um saldão, bazar, né, com as camisas que sobraram, mas esse mês é o último mês nosso. Para conseguir uma boa corrida, taxistas estão dormindo na fila para não ficar no prejuízo. Após a pandemia, aí
diminuiu a média aí de 80%. Nós estamos ficando aqui em torno de 26 horas a 30 horas para fazer uma corrida, equivalente em torno de 120, 140 reais. Então está muito difícil. Para o consórcio que administra o Aeroporto Internacional aqui de Belo Horizonte, o pior já passou. Aos poucos, os passageiros estão voltando a sentir confiança em viajar e os voos vão sendo retomados pelas companhias. A expectativa é de um aumento de 70% na movimentação durante o mês de agosto, em comparação com julho. São cerca de 240 mil pessoas que devem embarcar e desembarcar pelo terminal. Só para se ter uma ideia, antes da pandemia, cerca de 1 milhão de passageiros passavam todos os meses pelo aeroporto. Estamos no meio do caminho, ainda um caminho longo a percorrer. Antes da pandemia, nós tínhamos 45 destinos no aeroporto. Acreditamos que logo no final do ano a gente já tenha praticamente 70% da operação pré-Covid. As perspectivas também são melhores entre as companhias aéreas. Uma empresa nacional anunciou a retomada dos voos para 90% dos seus destinos ainda em agosto. Hoje, uma companhia americana retomou os voos diários de Guarulhos para Miami. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 2.068.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 794 mil pacientes permanecem em acompanhamento e o país acumula mais de 99 mil mortes provocadas pelo vírus. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, para lançar a segunda fase da reforma da Ponte dos Barreiros, que faz a ligação da área continental com as ilhas do município. O presidente chegou por volta das 11h30 da manhã. Ficou de pé no carro oficial e acenou para centenas de pessoas que o aguardavam. O presidente Jair Bolsonaro veio a São Vicente, no litoral sul de São Paulo, para fazer uma vistoria à obra de recuperação da Ponte dos Barreiros, que ficou interditada por mais de 200 dias devido a risco de desabamento. A ponte faz ligação do continente com a região insular do município. As obras emergenciais de recuperação vão custar 58 milhões de reais. A maior parte dos recursos será repassada pela União. Na entrada da ponte, Bolsonaro ganhou de um dos trabalhadores da obra uma camisa do Jamaica Vicentino, time amador da cidade. O governador de São Paulo, João Dória, não foi a São Vicente. Acompanhado de alguns ministros e políticos da região, o presidente permaneceu no local por cerca de 20 minutos e seguiu para um almoço. Na saída, ele não falou com a imprensa. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que o Brasil sofre pressão de países que não preservaram suas florestas. Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, também afirmou que há uma tendência de queda no desmatamento na região. Ao ser questionado sobre os alertas de incêndio na Amazônia, que cresceram cerca de 34% entre julho de 2019 e julho deste ano, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que ações do governo no combate ao desmatamento vão começar a ter efeito. De acordo com Mourão, a situação irá mudar. Vamos colocar o seguinte, hoje é uma inversão da tendência. Nós tínhamos aí há mais de um ano uma tendência de aumento do desmatamento e pela primeira vez a gente tem a inversão da tendência. Hamilton Mourão também reclamou da pressão feita por outros países, que, segundo ele, destruíram as próprias florestas. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, adotou o mesmo discurso em uma videoconferência com estrangeiros. Às vezes, a gente sofre determinadas pressões, oriundas de países que não fizeram o trabalho deles em outro período da história. A exploração da Amazônia ela tem que se dar dentro dos parâmetros que são da humanidade de hoje, e não do século, 2 séculos atrás. O vice-presidente ainda comentou sobre uma portaria publicada pelo Ministério da Defesa. O texto recomenda que as Forças Armadas não participem de eventos que possam gerar aglomeração no dia 7 de setembro devido à pandemia da Covid-19. Com isso, o tradicional desfile do Dia da Independência deve ser cancelado. Não é pelo desfile em si, mas é pela participação popular, e aí gera aglomeração, está fora dos parâmetros aí da nossa linha de combate à pandemia.
Hoje o governo de São Paulo atualizou as fases do plano de flexibilização do estado. 9 regiões do interior avançaram para a fase amarela. Nessa fase, medidas de isolamento são flexibilizadas com liberação do funcionamento de bares, restaurantes e comércio. As alterações do Plano São Paulo acontecem a cada 2 semanas. Com a nova atualização, 86% da população do estado agora estão na fase amarela, que permite a flexibilização e a reabertura gradual da economia, com a abertura de bares, restaurantes e comércio. O interior puxa essa redução, algo muito importante, são quedas nos 3 indicadores, 10% em número de casos, 7% nas internações e 4% no número de óbitos. Vamos continuar evoluindo, esperamos, trabalhamos por isso, passo a passo, de forma segura. Por outro lado, a região Grande São Paulo Oeste, que inclui cidades como Osasco e Barueri, regrediu da fase amarela para a fase laranja. Também houve mudança no cronograma de retorno das aulas presenciais na rede pública e privada. A previsão era de que as aulas fossem retomadas no dia 8 de setembro, com a condição de que 80% do estado estivesse na fase amarela do Plano São Paulo. Porém, mesmo atingindo essa meta, com a nova reclassificação, o governo decidiu adiar o retorno para o dia 7 de outubro. Ainda assim, segundo o governo do estado, ficará a critério de cada comunidade escolar definir qual o melhor momento para o retorno das atividades presenciais. As regiões permanecendo de 28 dias consecutivos na fase amarela poderão realizar atividades presenciais, com processo de escuta, com a participação de estudantes e cada escola optando pela reabertura regionalizada ou não. Apesar da nova data, as escolas continuam autorizadas a receberem os alunos a partir do dia 8 de setembro, porém, apenas para reforço escolar. Isso para as regiões que estiverem na fase amarela do Plano São Paulo. A volta regionalizada não vai aumentar a diferença. O objetivo dela é justamente que a gente diminua a desigualdade social e a desigualdade de aprendizado cada vez mais. Para garantir que haverá vagas na rede pública para todos os alunos, o secretário municipal de Educação anunciou que até o mês que vem, São Paulo contará com mais de 20 novas unidades escolares. Também durante a coletiva, foi anunciada a 9ª quarentena consecutiva no estado, que começa amanhã e segue até o dia 28 de agosto. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, falou em uma live sobre o retorno às aulas nas escolas da capital. Aqui na cidade de São Paulo, nós não vamos tomar uma decisão para a escola pública e outra para a escola privada, tá? Não tem como a gente ampliar ainda mais a desigualdade do filho daquele que tem condições de pagar uma escola privada com o filho de quem não tem condições de pagar uma escola privada. Não tem como o município ser menos restritivo. O município é mais restritivo ou igual ao estado de São Paulo. Então, nós estamos aqui analisando os dados para tomar com toda a cautela, com toda a tranquilidade, né? E nós estamos preparando a rede municipal para a retomada, seja ali em outubro, novembro, dezembro ou no ano que vem. Aqui, com muita tranquilidade, sem nenhum afobamento, a data vai ser definida pela área da saúde. Chegou o final de semana, vamos saber como é que vai ficar o tempo. A Gabriela de França já está aqui para contar para a gente. Boa noite, Gabi. Esse ar seco que dá até tosse na gente, vai continuar dominando? Vai continuar, Mauro. Nem sinal de chuva, pelo menos por enquanto, aí nos próximos dias, viu? Boa noite para você, para Amanda. Ótima noite para você de casa. Mas a gente vai ter chuva sim, viu? Vamos começar o nosso mapa com pancadas de chuva no extremo norte do Brasil apenas, aqui entre Roraima e o Amapá. É aquela chuva rápida no finalzinho do dia, depois de uma tarde de bastante sol e calor. Agora, na costa leste do Nordeste, sim, o tempo fica mais instável, tem previsão de chuvas isoladas desde o litoral aqui do Rio Grande do Norte, principalmente no litoral da Bahia e até em áreas aqui do extremo norte do Espírito Santo. No resto do Brasil, tempo seco, mais sol e mais calor. A gente vê o nosso mapa aí praticamente todo amarelo. No sudeste do Brasil, o dia começa e termina com friozinho ainda, tá? Em Belo Horizonte, mínima de
de 12 graus apenas, de 13 na capital paulista. No Rio de Janeiro, mínima de 15, depois esquenta bem, chegando aos 30 graus e vai fazer bastante sol nessas capitais aí, tá? E esse friozinho vai ser sentido também aí pela manhã e à noitinha, aqui no sul do Brasil, em cidades do Sudeste, como a gente viu, Centro-Oeste e até no Norte, como lá no Acre. Em Rio Branco, o dia começa com apenas 18 graus, depois chega aos 35 graus. Uma grande variação de temperatura também, que é o que a gente chama de amplitude térmica, em Campo Grande e Cuiabá, com mínima de 17 e depois os termômetros ficam perto dos 40 graus. Haja saúde para resistir tanta mudança assim nas temperaturas no mesmo dia, né? Sul do Brasil, sábado deve começar com geada nas regiões serranas. Porto Alegre com máxima de 25 graus, mesma coisa aqui em Florianópolis. E no sul do Brasil, as temperaturas entram em elevação nos próximos dias e vai dar uma boa esquentada. E o domingo de Dia dos Pais, gente, portanto, vai ser assim. Muito sol, muito calor. Então fica aqui nossa homenagem e o desejo aqui de Feliz Dia dos Pais a todos, né? É isso aí, é isso aí. Vamos ver se vem uma chuvinha aí semana que vem. Espero que sim. Uma chuvinha e uma esfriadinha, Gabi. Tá Ficamos certo. no aguardo. Bom fim de semana. Beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau. A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, ficou em 0,36% em julho, puxada pela alta da gasolina e da energia elétrica. Essa é a maior taxa para o mês desde 2016. No ano, a inflação registra alta de 0,46%. E em 12 meses, o IPCA avançou 2,31%, portanto, abaixo do piso da meta para o ano, que é de 2,5%. Apesar da aceleração em julho, a inflação permanece em patamares baixos em meio aos impactos da pandemia de Covid-19. Pois é, inflação em leve alta, queda dos juros e reforma tributária são os assuntos de hoje da nossa analista de economia, Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, o destaque fica com os indicadores econômicos e começamos pela inflação, que, como você viu, fechou o mês passado em alta, puxada por preços administrados. Preços determinados pelo governo, nada a ver com aumento de consumo, portanto, e nem poderia ser diferente. Números divulgados também nesta semana mostram, já somos mais de 30 milhões de brasileiros desempregados neste momento. No lado positivo dos indicadores indústria, segundo mês com aumento de produção industrial e a queda nos juros primários, taxa Selic, juros básicos da economia brasileira, 2% ao ano, o menor nível da sua história. Permeando tudo isso, nós temos o principal desafio do Brasil neste momento, que é a dívida pública. As pressões sobre o aumento do endividamento público não param. E vem de todos os lados. Vem do lado político, vem do lado empresarial, vem do lado dos trabalhadores que precisam da extensão do auxílio emergencial para sobrevivência neste momento de desemprego. Empresários que precisam do dinheiro público para renegociação de dívidas e para crédito, de forma a manter os seus negócios vivos. Neste momento, precisamos do dinheiro público na retomada de obras públicas, de obras importantes de infraestrutura que gerem emprego, mas o governo está acuado. O ano passado tínhamos 75% do PIB comprometido com dívida pública. Hoje, a dívida pública já alcança 100% do PIB. Portanto, não há o que fazer senão reformas constitucionais, administrativa para corte de gastos, gasto mais eficiente, menos folha de salário, e reforma tributária que consiga dar competitividade ao Brasil e aos negócios brasileiros. No mais, um ótimo final de semana a todos e até a próxima sexta. Em São Paulo, donos de bares e restaurantes estão apostando nas comemorações do Dia dos Pais para tentar diminuir o prejuízo depois de meses fechados. Este bar e restaurante especializado em cervejas preparou uma artesanal exclusiva para o Dia dos Pais. É uma cerveja leve que todo mundo vai gostar, porque é uma cerveja que não está muito lupulada, que tá bem suave, bem simples a beber. No Dia dos Pais nós vamos iniciar a divulgar, que nós vamos conseguir abrir à noite para tentar pegar o movimento para diminuir o prejuízo que a gente tem. A extensão do horário até às 10 horas da noite agradou também o Flávios. Ele espera que a novidade seja um atrativo.
para receber pais e filhos nos próximos dias. O Dia dos Pais é um dia muito importante, né, para todo mundo, que as pessoas podem sair de casa e celebrar com o pai. E agora, com essa extensão do horário, ficou bem melhor. Os bares e restaurantes devem continuar seguindo as regras do Plano São Paulo de retomada econômica. O funcionamento é permitido por 6 horas. O estabelecimento pode escolher um horário durante esse período. O local só pode receber 40% da capacidade de ocupação. E os clientes não podem ser atendidos em pé, apenas sentados. A distância entre as mesas deve ser de 2 metros. Aqui, por exemplo, o isolamento é feito com placas de acrílico. A mudança vem depois de muitas reclamações do setor, que estava autorizado desde 4 de julho a atender apenas até às 5 da tarde. Agora, os comerciantes querem liberação para colocar mesas e cadeiras em calçadas e espaços públicos. Mas, enquanto isso não acontece, os empresários usam a imaginação para atrair os clientes. A gente vai ter sempre uma promoção para o Dia dos Pais, para eles poderem sair de casa e vir comemorar aqui. O Supremo Tribunal Federal arquivou uma ação que pedia a suspeição do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para atuar no inquérito que investiga uma suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na autonomia da Polícia Federal. Na decisão, a ministra Rosa Weber alega que não viu elementos suficientes para abrir a apuração. A ação tinha como base uma publicação feita por Bolsonaro em uma rede social, dizendo que Aras era um nome forte para assumir uma vaga no STF. A ministra segue o parecer do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que alegou que o presidente limitou-se a pensar sobre uma possível indicação para o cargo de ministro do Supremo, sem fazer nenhum pedido a Aras para praticar qualquer tipo de ato. E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, sofreu uma tentativa de assalto ontem à luz do dia numa das áreas mais movimentadas da cidade de São Paulo. Um amigo meu foi assaltado anteontem pela manhã numa estrada do Rio de Janeiro. Seu carro foi fechado e 3 indivíduos levaram o automóvel e todos os pertences do meu amigo. Não pouparam nem um cachorro e a bengala dele. E ele ainda ficou muito feliz por ter saído vivo do episódio. Ao Supremo Tribunal Federal, as nossas melhores homenagens. O nosso penhoradíssimo agradecimento por ter praticamente proibido as incursões policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Deus proteja o Brasil. Bom, e o Rede TV News de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana, descanse, bom Dia dos Pais também e nos vemos segunda-feira. Eu vejo você amanhã. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.